João Collor, é também essa a sua perspectiva? Os acordos à esquerda são um problema para estes ministros? Bem, eu acho que pelo menos são um desafio. Eu, apesar de tudo, tenho algum otimismo, porque o caminho é estreito. O caminho de Portugal, e aliás de todos os países da União Europeia, é um caminho relativamente estreito, porque as medidas, as políticas e as estratégias dos nossos governos e do Governo Nacional são medidas que estão muito balanceadas pela política da União Europeia, quer em termos orçamentais, quer em termos monetários e também de práticas de concorrência. Agora, eu queria dizer uma coisa que é muito importante. Nós temos, e isso toda a gente percebeu, temos que ter as contas do Estado em ordem. Primeiro. Segundo, nós temos um déficit que é elevadíssimo. A nossa dívida está acima daquilo que nós produzimos todos os anos. Imagina o que era você ter uma empresa que faturava 100 milhões de euros e que devia 120 milhões. Mas, na verdade, a dívida privada ainda é maior. As empresas ainda devem mais dinheiro do que o Estado. Pior ainda, porque repare, quer as empresas privadas, quer o Estado, estão no universo Portugal. E é o universo Portugal que está aqui em causa. O Estado somos todos nós. E, portanto, quando eu vejo algumas medidas que têm a ver, por exemplo, com o congelamento das pensões, que foi, obviamente, uma medida dura, difícil, mas que tinha que ser tomada. O congelamento das pensões, está-se a referir? Refiro-me a isso. Quando nós vemos algumas medidas que têm a ver, por exemplo, com os ordenados da função pública, que foram reduzidos. É uma medida dura e difícil, que, em teoria, eu não concordo, mas que tinha que ser tomada. Porque o caminho era muito estreito. O Estado não pode mexer em muitas coisas. E se a despesa do Estado, cerca de 2/3, tem a ver com ordenados, com pensões e com subsídios, era aí que se tinha que mexer. E para ganharmos credibilidade, nós tínhamos que ter as contas em ordem. E eu não estou a dizer que as contas estão em ordem. Porquê? Porque nós continuamos com déficit. Portugal, para conseguir pagar a sua dívida, tem que gerar superávit. Ou seja, tem que gastar menos do que aquele que produz. E nós continuamos a falar, depois de todos estes anos de austeridade, estamos sempre a falar de déficits quando já devíamos estar à procura de superávites. João, mas esse é o desafio deste ou de qualquer governo, é conciliar as contas públicas com o crescimento económico. É esse o grande desafio. Com certeza. E o que é que nós dizemos? Eu estou preocupado com algumas questões que eu acho que o Dr. António Costa vai conseguir lidar com inteligência. Por exemplo, a flexibilização da lei laboral. Porquê é que muitos de nós, empresários, defendem a flexibilização da lei laboral? Não é para poderem despedir com mais facilidade. É porque a flexibilização da lei laboral protege o emprego, protege o trabalho. Porque os empresários estão mais disponíveis para contratar se as leis forem mais flexíveis. Aumenta a empregabilidade no país. Portanto, o que está a dizer é que os empresários perdem o medo de contratar porque sabem que, se a coisa correr mal, podem reduzir os quadros com mais facilidade. É isso? À semelhança do que se passa pelo país fora. Portugal e a França serão provavelmente os países mais garantistas e com uma legislação laboral mais rígida, menos amiga dos empresários e dos trabalhadores. E eu estou preocupado que este governo desacelera aquilo que se começou a fazer nestes últimos anos. E eu estou preocupado por causa do país. Por outro lado, eu sei que dentro deste governo, e o próprio Dr. António Costa estão sensíveis, porque já o ouvimos em várias ocasiões dizer, que nós temos que, primeiro, cativar investimento estrangeiro, tornar as empresas mais competitivas, exportar mais. Nós temos que vender mais e comprar menos. E, por outro lado, nós temos que ter algumas medidas de incentivo ao consumo para que o país não pare. Bem, tudo isto é muito fácil de dizer, mas é muito difícil de concretizar. Mas a verdade é que, nos últimos 2 anos, houve algumas coisas que correram bem. Nem tudo correu bem e houve muitas coisas que, eventualmente, poderiam ter sido feitas de maneira diferente. Mas, repare, a taxa de desemprego teve ali algumas melhorias. Apesar de a empregabilidade não estar a melhorar muito, aquela sangria desatada que nós assistíamos, o empobrecimento terrível do país, estancou. Bem, eu acho que a economia tem que funcionar por si. Nós não podemos mexer muito, mas temos que dar alguns sinais. Eu vou dar alguns exemplos. O pagamento especial por conta.
que é algo que nós defendemos há muito tempo. É um imposto de pagamento obrigatório e de restituição dificultada, que se baseia em lucros presumidos das empresas. Isto é extremamente penoso para as empresas e para os trabalhadores, porque se as empresas não subsistem, fecham e os trabalhadores perdem os seus postos de trabalho. Outra questão que é importante, porque na União Europeia vêm diretivas também muito interessantes, tem a ver com os pagamentos que o Estado faz às empresas. Existe uma diretiva que devia ser cumprida, e eu gostava que este Governo desse sinais positivos, porque do anterior Governo nada aconteceu, infelizmente, de que quando o Estado se atrasa a pagar, pague juros. Este é o princípio da igualdade que nós gostaríamos de ver na sociedade e na economia portuguesa, para defender os privados face às entidades públicas. São sinais relativamente simples, mas que podem ser dados sem um grande impacto no orçamento e nas contas do Estado.